junto conosco. Abençoe as suas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero compartilhar com os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 31. Esse texto servirá de base para a nossa reflexão dessa noite. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 31. Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema Cristo é o caminho para o céu. Amém? O texto nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós precisamos da direção do Teu Espírito quando lemos e buscamos interpretar a Tua palavra para esse tempo, para as nossas vidas. Então conduza-nos, Senhor, para que na medida em que formos conversando a respeito desse texto, que o Teu Espírito vá nos guiando à Tua verdade e vá tratando o nosso coração, para que ninguém fique sem entendimento, e sendo alcançado o entendimento, que ninguém duvide dessa revelação do Senhor, e tendo a certeza de que vem do Senhor, que ninguém se prive dessa decisão de permitir que o plano salvador do Senhor se cumpra em nossas vidas, e que a proposta de santificação e de devoção de vida ao Senhor seja uma realidade praticada a cada dia em cada um de nós. Trata-nos assim, ó Deus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém? Cristo é o caminho para o céu. Muito bem. Precisamos então conceituar céu. O que é céu? O céu é apresentado pela Bíblia como um lugar bom, o lugar onde tudo é perfeito. Quando a Bíblia fala sobre esse lugar eterno onde nós estaremos, ela diz que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá mais separação. Deus enxugará dos olhos toda lágrima.
não haverá mais morte, o lugar é bom. Quando Paulo fala a respeito desse lugar, ou da expectativa daquilo que acontecerá, ele diz que nada que nós tenhamos pensado, imaginado, chega nem perto daquilo que Deus preparou para nós. Então, o céu é um lugar bom. Bom, diante dessa definição rápida e objetiva, e pensando que todo mundo, de alguma forma, já pensou sobre o céu, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem quer ir para o céu? Amém. Podem abaixar as mãos. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. A gente levanta a mão, sim, com esse desejo, essa expectativa. Por que a gente quer ir para o céu? Porque a gente entende que céu é um lugar bom. O conceito de eternidade é algo presente no coração de todo ser humano. É por isso que, mesmo quando a gente pensa assim, bom, existem pessoas que se declaram ateus, mas isso é fruto de um esforço enorme da humanidade em tentar negar a existência de Deus e negar esse sentimento, essa expectativa que há dentro do coração. Porque quando isso não acontece, o que nós observamos é, em qualquer lugar que encontremos um grupo de seres humanos reunidos, vivendo em comunidade, ali existe algum tipo de expressão de fé e de religiosidade. Por quê? Porque independentemente do conhecimento que se tenha ou que não se tenha de Deus, o homem tem essa inclinação, esse sentimento de eternidade e de alguém maior que conduz a sua vida. Então, até o ateu, aquele que se dispõe a combater a fé em Deus, não aquele ateu que é indiferente, aquele ateu que ele não se conforma apenas não acreditar, mas ele quer combater. Esse esforço em combater, na verdade, não é para combater aquilo que o outro está fazendo ou que o outro está crendo. O esforço dele é para combater uma inclinação que há dentro dele de querer acreditar nesse Deus que ele conscientemente rejeita. A eternidade é algo percebido por 100% da humanidade. E é crido possivelmente por 99,9%, né? Tem esse 0,1% que não quer se render a essa crença. Se a Bíblia afirma que nessa eternidade haverá céu, que é um lugar bom, mas também afirma que haverá o inferno, que é o lugar ruim, é claro que todas as pessoas, em sã consciência, querem ir para o céu. Eu quero estar no lugar bom, não no lugar ruim. Mas quanto eu estou disposto a investir nessa caminhada rumo ao céu? Quanto eu realmente desejo? Porque uma coisa é eu dizer que eu quero ir para o céu, e a outra coisa é eu viver uma prática que revele de fato esse desejo e essa minha intenção de ir para o céu. Então, quanto você deseja realmente ir para o céu? Para se chegar a algum lugar, é necessário primeiro saber o caminho. Eu não posso querer chegar em algum lugar e não querer o mapa, eu não querer uma orientação, né, um GPS, alguma coisa que me conduza, que me mostre a direção. E segundo, uma vez tomando conhecimento do caminho, investir na caminhada. Eu quero chegar a algum lugar, né? Vai terminar o culto, tem uma cantina gostosa que vai acontecer ali em cima, mas é a primeira vez que eu venho na igreja, eu já ouvi falar que tem a cantina. Gente, para onde que fica a cantina? Eu quero saber. Eu preciso saber. E uma vez sabendo, eu preciso investir nessa caminhada, né? Tem uma escada. Então, tem que investir um pouquinho de energia para poder chegar na cantina lá, onde a coisa vai estar gostosa. Então, eu quero ir para o céu, eu preciso saber o caminho. E eu preciso estar disposto a investir alguma energia, investir alguma coisa da minha vida nessa caminhada. A Bíblia afirma que Jesus é o único caminho para conduzir o homem a Deus e ao céu. Considerando aqueles que querem ir para o céu, que creem nessa declaração e que estão dispostos a investir nessa caminhada,
Então nós vamos conversar nos próximos minutos sobre esse tema. Cristo é o caminho para o céu. E vamos fazer algumas considerações sobre esse tema. Eu digo que a gente precisa mais do que apenas ter fé. A gente precisa entender a proposta de Deus. A gente precisa entender quem a gente é, onde a gente está, o que Deus fez para nos alcançar, para onde Ele quer nos levar. Se eu não entender isso, a fé é vazia e ela não me tira do lugar. Precisamos sair de onde estamos para podermos chegar onde Deus quer que cheguemos e desfrutar daquilo que Ele quer que desfrutemos. Cristo é o caminho para o céu. Caminho construído por Deus. É o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês. O verso 19, 20 e 21 do texto que nós lemos, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isso é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. É assim que o escritor sagrado começa a discorrer sobre essa salvação, sobre essa vida eterna, sobre esse caminho para o céu através de Jesus Cristo. Então ele dá essa descrição de Cristo que se apresenta como sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício, e também como o próprio sacrifício. E aqui a gente começa a compreender a complexidade dessa salvação que nos é oferecida. A salvação que Deus nos oferece gratuitamente não foi de graça. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado e não pode se aproximar do pecado sem que a sua santidade destrua o pecado e aquele que está aliado ao pecado. Eu preciso entender, porque às vezes eu ouço algumas pessoas falando a respeito de Deus, como se Deus fosse uma pessoa muito má, uma pessoa vingativa, e se as pessoas não querem viver segundo a vontade dele, então ele castiga essas pessoas e joga essas pessoas no inferno. Quem faz uma afirmação como essa não parou sequer para pensar sobre a natureza de Deus. Deus não pode negar a sua natureza, Ele não é um ser humano como eu e você. Quando eu paro para pensar sobre essa natureza de Deus, eu gosto muito de comparar a natureza de Deus com o fogo. O fogo não é mau. O fogo aquece a comida que eu como, ele faz lá as batatas fritas que eu gosto tanto, cozinha o arroz, o feijão, esquenta a água do meu café. O fogo é bom, mas se eu levar a madeira até o fogo, a natureza da madeira é contrária à natureza do fogo. O fogo destrói a madeira, não é porque ele é mau, mas é porque a madeira tem uma natureza que é contrária, ela não consegue conviver harmoniosamente com o fogo. É diferente do ouro, que eu chego no fogo lá, aquela pepita bruta do ouro, eu levo ao fogo e aí o fogo derrete o ouro, a sujeira que está junto, ela sobrenada, e eu removo aquela sujeira, e o ouro que foi levado ao fogo fica mais precioso. Então o fogo não é mau, mas ele destrói a madeira, a palha, o feno. A natureza de Deus é santa, e não há como essa natureza conviver com o pecado sem destruir o pecado. Então Deus ama o pecador, mas porque é pecador, não pode ter comunhão com Deus. Então, para representar isso no meio do povo, no Velho Testamento, Deus orientou a construção do templo, do lugar de adoração, e aí Ele orientou que se construísse o lugar santo, onde eram apresentados os sacrifícios continuamente, mas também para construir um lugar chamado o lugar santíssimo, o santo dos santos. Então, no lugar santo, todos os dias era apresentado o sacrifício. No lugar santo as pessoas podiam acessar, mas no santo dos santos, o lugar onde estava representada a presença de Deus, apenas o sumo sacerdote, apenas uma pessoa escolhida, podia entrar uma vez no ano naquele lugar, para apresentar os sacrifícios por ele mesmo e pelo povo. Deus é santo,
ele dá essa orientação para que as pessoas pudessem entender a santidade dele. Não se pode chegar à presença de Deus de qualquer jeito. Deus é santo, o homem é pecador, e portanto, nessa condição, não pode chegar à presença de Deus. Mas o ser humano, ele não está contente com isso, então através das religiões, através das boas obras, através das filosofias, das religiões que se desenvolvem através das filosofias, ou através dos sacrifícios, o homem vai tentando se achegar a Deus, mas tudo o que ele faz é em vão. Tudo que o homem fez ao longo da sua história, todo o seu esforço nunca foi suficiente para que pudesse remover esse peso do pecado e permitisse que o homem chegasse até Deus. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, ele nos ilustra isso, quando ele diz: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. O que ele está dizendo é: mesmo quando eu me esforço muito, mesmo quando eu consigo fazer o melhor, isso ainda está contaminado pelo pecado, e Deus não pode aceitar isso. É essa a condição do ser humano. Agora, Deus não nos largou a nossa própria sorte. Deus nos quer com Ele. Deus não abandonou o seu plano inicial de nos ter com Ele, para vivermos a comunhão com Ele. Então, para resolver esse problema, o próprio Deus criou um caminho novo e vivo. Então, se o caminho natural, através da religiosidade, não leva o homem a Deus, não consegue resolver o problema do pecado do homem, Deus cria um novo e vivo caminho. Que caminho é esse? O caminho é Jesus Cristo, que se apresentou como grande sacerdote. Então, se os sacerdotes do Velho Testamento eram homens falhos, homens pecadores, que tinham que apresentar o sacrifício por si mesmo e também para o povo, agora nós temos um sacerdote que é todo santo, aquele cuja oferta, cujo sacrifício pode ser feito uma única vez. Mas que sacrifício seria tão bom para que esse sacerdote eterno e sem pecado pudesse apresentar? Não havia nada que fosse tão precioso. Então, o mesmo sacerdote é também a oferta e o sacrifício. É isso que a Bíblia nos diz. Jesus é o sacerdote que apresenta o sacrifício perfeito, e ele também é o sacrifício que é apresentado, para que por meio desse sacrifício os nossos pecados fossem perdoados. Por isso Jesus é o caminho. João 14, verso 6, a Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho através do qual nós temos acesso a Deus, temos acesso à comunhão com Deus, temos acesso ao céu de Deus. Não há outro caminho. E se alguém quer ir para o céu, não há outra alternativa a não ser trilhar esse caminho. Então não é um capricho de Deus, é um esforço de Deus, para que nós pudéssemos ter esperança de salvação. Deus sacrificou-se a si mesmo para criar esse caminho. Na cruz, a justiça de Deus é satisfeita, porque o sacrifício perfeito é apresentado para pagar o pecado. Na cruz, o amor de Deus se revela, porque Deus, se sacrificando, Ele abre os braços para nos aceitar e nos receber. Mas eu preciso entender isso. Não tem outro plano, não tem outro caminho. Se eu quero ir para o céu, eu posso desejar muitas coisas para essa vida. Eu posso desejar ficar rico, e eu não preciso aceitar Jesus para isso. Eu não preciso entregar a minha vida a Deus para isso. Se eu me esforçar, se eu trabalhar bastante, e der um pouquinho de sorte, porque tem muita gente querendo ficar rico, nem todos vão ficar, então pode ser que eu consiga, eu posso ter muitas metas nessa vida, e conseguir alcançá-las, sem comprometer minha vida com Deus através de Jesus. Mas se a minha meta é ir para o céu,
Se a minha meta é me reconciliar com Deus e viver eternamente com Ele, o único caminho é Jesus Cristo. Cristo é o caminho para o céu. Caminho construído por Deus. Cristo é o caminho para o céu. Caminho para ser trilhado e não apenas contemplado. Então não adianta você olhar e dizer assim: olha, o que o pastor falou é verdade mesmo? Olha que coisa legal, Deus é maravilhoso, olha como Deus é bom, Senhor, muito obrigado porque o Senhor criou esse plano salvador para a humanidade, o Senhor é extraordinário, muito bom, mas se você não decidir trilhar esse caminho, essa salvação será de outros, não será sua. Versos 22 a 25, o texto diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia final, o dia da volta do Senhor. Então, Cristo é o caminho para o céu, caminho criado por Deus e caminho para ser trilhado, e não apenas contemplado. O que Cristo fez por nós deve produzir em nós uma atitude de fé e comprometimento com Deus e com Jesus. Não é só admirar, eu entendi, porque se eu não entendi o que Deus fez, se eu não entendi a minha necessidade, eu preciso voltar, eu preciso ver isso de novo, eu preciso entender. Deus criou você com uma mente capaz de raciocinar, de entender a sua situação diante dele, entender quem ele é, entender o plano dele e responder positivamente. Então não é uma questão de fé emocional, é uma questão de razão. Deus nos chama a razão. Eu me lembro de um colega que cursou o Senai comigo na época da nossa adolescência, e eu encontrei com ele algum tempo depois. Eu já havia entregue a minha vida a Jesus, estava vivendo essa alegria da comunhão com Jesus, e ele estava namorando uma jovem que era membro da nossa igreja, e eu encontrei com ele, e a gente começou a conversar, e aí eu comecei a questioná-lo a respeito da decisão dele por Cristo, e ele disse: olha, eu já entendi tudo, eu sei que Cristo é o caminho para o céu, eu sei que Ele é o plano de Deus, eu sei que eu preciso aceitá-lo, eu só estou esperando um sinal de Deus. E eu disse: você está de brincadeira, rapaz. O sinal de Deus foi a revelação da verdade dele ao seu coração, você já disse que entendeu, você está esperando o quê? Graças a Deus, porque pouco tempo depois ele tomou a decisão por Cristo. Mas tem muita gente nessa situação. Eu já sei, mas eu fico esperando alguma coisa acontecer. Você precisa caminhar. Eu já sei, pastor, mas eu ainda não senti no coração. Não tem que sentir no coração. O coração do homem é enganoso. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. A Bíblia declara isso. Eu não tenho que esperar sentir. Se eu entendi na minha mente, se eu cheguei à compreensão de que essa é verdade, eu preciso agir conforme o conhecimento que Deus me permitiu ter dele. Então, se Deus está revelando para você nessa noite que você precisa caminhar com Ele, que essa é a verdade, você não tem que esperar sentir. A gente vai sentir alegria na caminhada com Ele, mas nesse momento eu preciso colocar minha vida na mão dEle. Pastor, mas eu quero saber ainda muitas coisas. Eu também quero. Hoje, na classe de integração, nós estávamos falando sobre o porvir, né? Sobre a vida eterna, como é que vai ser, né? O estado final. E aí a Bíblia fala algumas coisas, dá umas pistas para a gente. Eu sei que vai ser muito melhor do que aqui, mas como que será de fato? Eu não sei como será. Eu não sei como será esse corpo depois da ressurreição. Eu não sei como será, né? Aquilo que a Bíblia
descreve como ruas de ouro, portas de pedras preciosas, né? O castelo. Eu me lembro de um irmão lá de Valença, que ele dizia assim: pastor, olha, o meu negócio é ir para o céu, eu não quero nem saber se lá tem palácios. Para mim, debaixo do viaduto no céu já está de bom tamanho, eu quero estar lá. Por quê? Porque o céu é um lugar bom. Então eu quero estar com a minha vida na mão de Deus. Depois que a minha vida estiver segura na mão dele, aí eu vou procurar entender o que mais que tem. Eu sei que tudo é bom, mas eu preciso trilhar esse caminho. Então, é preciso tomar essa decisão, se comprometer com Deus e com Jesus. Cheguemo-nos a Ele. Esse é o apelo da palavra. E se achegar a Ele é confessar Jesus como Senhor, é aceitar a sua salvação, se achegar à presença de Deus para um relacionamento íntimo com Ele. Foi para isso que Jesus entregou a vida na cruz, para nos reconciliar com Deus. O privilégio que Ele nos conquistou lá na cruz é esse, é de eu poder acessar a presença de Deus, é eu poder acessar o Santo dos Santos, eu poder abrir o meu coração para Deus e sentir o abraço, o cuidado de Deus, e a esperança de que daqui para frente é só melhorando, é só chegando mais perto, até o dia em que não haverá mais limitações. Cheguemo-nos a Ele, é o apelo. Sejamos fiéis à fé que confessamos ter. Eu já confessei? Se eu não confessei, eu preciso confessar. Se você entrou aqui nessa noite, você nunca se decidiu publicamente ao lado de Jesus, nunca confessou publicamente: olha, eu sou de Jesus. Você precisa fazer isso, porque é isso que vai mudar a sua vida. Agora, não, pastor, eu já fiz isso. Bom, se você já fez, então você precisa ser fiel àquilo que você disse. Eu disse que eu pertenço a Jesus e que o reino de Deus é o meu lar. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Nós cantamos isso. Se a minha casa é o céu, eu tenho que me preocupar com as coisas eternas, e aquilo que está nas minhas mãos aqui, eu preciso usar para a glória de Deus, para promover o seu reino. Eu estou vivendo assim, porque se eu não estou, então eu não estou sendo fiel à fé que eu confessei ter. Eu preciso viver de forma objetiva. Estejamos comprometidos com os irmãos na fé. Primeiro, socorrendo nas suas necessidades físicas. Segundo, estimulando na busca espiritual, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Já tinha crente meia boca naquela época, né? O crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. Já tinha naquela época. Aí, o escritor sagrado, ele diz: não faz isso não. Se mantenha firme, para que você não só esteja em crescimento espiritual, mas esteja ajudando a outros irmãos também a crescerem espiritualmente, porque isso é coerente com a fé que você diz ter, porque senão você está confessando uma coisa com a boca, mas está vivendo outra, e você não vai conseguir enganar Deus. Então, é preciso entender que Cristo é o caminho para o céu, Deus criou esse caminho, e nós precisamos trilhar esse caminho, e não apenas contemplá-lo. E por fim, Cristo é o caminho para o céu, caminho que livra da condenação. Irmãos, eu tenho dito que ninguém deve pensar em ir para o céu por medo do inferno. A gente pensa em ir para o céu pelo desejo de estar cada vez mais perto de Deus. A gente pensa em ir para o céu porque a gente fica imaginando, eu particularmente, quando eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a buscar de fato a Deus. Alguém disse para mim que existe um Deus que criou todo esse negócio que tem aí fora. E aí eu começava a olhar para o céu, aquele monte de estrela, eu olhava para a natureza, essa coisa toda complexa, grande, e eu dizia: tem alguém que criou tudo isso, e esse ser espiritual, ele quer ter comunhão comigo, eu quero conhecer esse Deus. Então, é necessário desejar Deus, mas a gente não pode ignorar a revelação bíblica a respeito do lugar onde Deus não estará, do lugar onde quem estiver ali não desfrutará do bem que vem de Deus.
versos 26 a 31, o texto diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. E aí o autor sagrado ele faz uma comparação, ele diz: olha, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Era isso. Então, se o judeu pecasse contra a lei de Moisés e 2 ou 3 testemunhas confirmassem isso, a pena contra ele era a morte. E aí ele diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Ele está dizendo: olha, tudo aquilo que era apresentado como religiosidade no Velho Testamento eram apenas símbolos daquilo que haveria de vir, mas daquilo que haveria de vir. Mas aquilo que haveria de vir já veio. Foi Jesus, a revelação máxima de Deus, e ele morreu por mim e por você. Ele está dizendo: se rejeitando o símbolo já havia condenação, quão maior será a condenação daquele que, tomando conhecimento do sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados, rejeita e trata isso como coisa de menor importância. Verso 30, pois conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que o escritor sagrado tem em mente são os sacrifícios do Velho Testamento. E aí ele diz: olha, Jesus vem para substituir todos aqueles sacrifícios. Ele é o sacerdote perfeito e é o sacrifício perfeito. Mas ele diz: olha, se Jesus vindo, ele aboliu todos aqueles sacrifícios, ele fez de uma vez por todas o sacrifício perfeito. Quem rejeita esse sacrifício, não tem outro sacrifício, não tem outra coisa a ser feita. Então a pessoa conheceu, ela ouviu o Evangelho, ela entendeu o amor de Deus, a mão salvadora de Deus estendida para ele, mas ele disse: não, eu não quero isso. Então, depois de ter tomado o conhecimento, rejeitar esse plano, não tem outro plano, não tem outro caminho. Se eu rejeito o plano de Deus através de Jesus Cristo, então eu rejeito o céu, eu rejeito a salvação. Para se desfrutar da salvação, da vida eterna, do céu, é necessário mais do que simplesmente acreditar, é necessário caminhar com Deus, nos caminhos de Deus, e em obediência a Deus. Quando a Bíblia fala que aquele que crer será salvo, esse crer não é um mero acreditar. É por isso que a gente fala tanto sobre essa importância de ouvir e de entender. Porque o crer para a salvação, ele implica em eu entender o plano de Deus, o que Deus fez por mim. Eu entendi. Eu preciso acreditar que isso é verdade. E eu preciso me comprometer com isso. Se eu não entendi, não adiantou nada. Se eu entendi, mas não acreditei, não entendi a explicação, mas eu não acredito que seja assim, isso é invenção do homem, então não funcionou. Não, eu acredito sim que isso é o plano de Deus, coisa muito boa, mas se eu não me comprometer com isso, não adiantou. Então a fé não é uma coisa da boca para fora, é um comprometimento. Não é uma coisa meramente emocional, é prática, é dedicação da vida a Deus. Quem não caminha, rejeitou a salvação. E a rejeição, ela pode ser, primeiro, por desvio. Então a pessoa iniciou a caminhada, ela vem na igreja, ela ouviu, ela até estudou, entendeu tudo direitinho, mas aí ela entendeu que não é só o cuidado de Deus, é também o rejeitar o pecado. E não, mas eu gosto muito do pecado, tem umas coisas gostosas que eu gosto de fazer, eu não estou interessado, então não quero. Então, é o desvio.
Eu iniciei a caminhada, conheci, mas eu não quero. A outra pode ser por indiferença. Indiferença à pregação, não dando ouvidos ao convite de Deus. Eu ouvi, Deus está me chamando, mas pode ser amanhã, né? Olha, que palavra boa. Qualquer dia eu caminho. E vai esperando, né? Ou pode ser a indiferença às implicações da caminhada. Então a pessoa até permanece na igreja. E eu acredito que nossas igrejas tenham muitas pessoas, infelizmente, que estão nessa condição. Elas permanecem na igreja, mas não estão comprometidas com Deus. Elas estão comprometidas em desfrutar daquilo que de bom a igreja e o ambiente da igreja pode trazer para elas. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu estou vindo na igreja porque eu tenho filhos pequenos e eu acho que a igreja é um bom ambiente para criar filhos. É mesmo, graças a Deus que é, né? Mas estar na caminhada com Cristo, na caminhada de salvação, é mais do que estar desfrutando do bom ambiente da igreja. Então as pessoas podem estar na igreja e não estar no caminho que leva ao céu. E aí, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que há uma consequência para essa rejeição. A consequência é a perdição eterna, porque não há outro plano. Deus não vai criar um outro plano. Se houvesse um outro plano que não necessitasse do sacrifício de Cristo, Ele não teria ido à cruz. Vamos nos lembrar da oração de Jesus antes de ser preso? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a oração de Jesus, sabendo tudo aquilo que Ele passaria, o peso dos nossos pecados sobre Ele. Mas Ele diz: contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Não tinha outro jeito, não tem outro plano. Então, a consequência da rejeição é a perdição. Um castigo muito mais intenso, pois não só se rebelou contra a autoridade de Deus, mas também desprezou o sacrifício de Cristo. Então eu preciso entender isso. Inferno não é um lugar onde Deus fica me castigando. Inferno é o lugar onde aquele que rejeitou a Deus escolheu estar. Inferno é ausência de Deus. Então nós estamos aqui. Estamos respirando o ar que Deus nos deu. E estamos na expectativa de sairmos daqui, de chegarmos em casa, talvez alguém fazer um lanchinho, talvez alguém vai comer aqui na cantina, vai chegar em casa, não vai precisar fazer o lanchinho, vai deitar, vai dormir um sono tranquilo, restaurador, vai acordar amanhã para trabalhar, para estudar, para fazer algumas coisas. Nós temos esperança de que o dia de amanhã seja bom. A esperança de coisas boas, ela existe porque Deus é bom, e porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E aí a pessoa diz: não, eu não quero saber de Deus, mas ela está debaixo da graça de Deus, e mesmo não querendo saber de Deus, ela desfruta do bem de Deus. Inferno é a ausência de Deus. Inferno é a ausência de tudo aquilo que Deus produz de bom. É isso. Deus não vai estar lá castigando, não. Deus simplesmente não estará. E se Deus não está, nada daquilo que vem dele estará. O apelo bíblico não é a sua emoção. Deus não quer mexer com a sua emoção. Ele quer chamar a sua atenção para a razão. Ele diz: eu amo você, mas você precisa fazer uma escolha. Ou você rejeita o pecado e escolhe estar comigo, eu vou cuidar de você agora e para sempre. Ou você escolhe o pecado e me rejeita, e eu vou respeitar a sua escolha. E você vai caminhar sem mim agora e para sempre. É isso. A salvação é de graça. Se você abrir o coração agora, se comprometer e disser: eu quero Jesus como meu Salvador, eu quero caminhar com Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero ser dele. Isso é suficiente, não importando os pecados que você tenha cometido. Deus recebe isso como suficiente, Ele recebe você e transforma a sua vida. Mas o fato de você não precisar fazer nenhum sacrifício para receber a salvação, não significa que a salvação seja barata. O preço dela foi pago pelo Filho de Deus. Jesus deu a vida dele
para que pela morte dele você pudesse ter vida. Jesus recebeu sobre ele a sua condenação, para que crendo nele você receba sobre si a justiça dele. Jesus Cristo é o caminho para o céu. Você deseja ir para o céu? Você precisa entregar sua vida a Jesus. Nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar. E essa é a oportunidade para que, se você entrou nesse salão de culto, nesse espaço de adoração, sem ter ainda confessado publicamente Jesus como Salvador, essa é a sua oportunidade. O convite que é feito aqui não é o convite da Igreja Batista do Granbury. Nós nos apresentamos como porta-vozes de Deus, para apresentar o convite de Deus à salvação. E você precisa fazer essa entrega. Pastor, como é que eu faço isso? Eu já entendi que eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu já entendi que eu não preciso ficar esperando um sentimento especial, um sinal no céu, eu já entendi que é essa compreensão da revelação do plano de Deus, é a aceitação disso. Então como é que eu faço? É só você orar a Deus, e declarar que você reconhece que é pecador, orar a Deus e dizer que você reconhece que o sacrifício de Jesus é para pagar o seu pecado, que você está disposto a receber Jesus como seu Salvador e a viver a vida com Ele. Ore comigo assim: Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter ouvido e entendido a Tua palavra nessa noite. Obrigado porque agora eu sei que o Teu amor se estende a mim, e eu quero desfrutar desse amor. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que muitos desejos que eu tenho, muitas ações que eu pratico, muitas coisas que eu desejo são contrárias à Tua vontade. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu reconheço que o Teu Filho Jesus Cristo morreu na cruz por mim, que o sangue derramado naquela cruz foi para pagar o meu pecado. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero, a partir de agora, desfrutar da paz que há na salvação em Jesus Cristo. Eu quero estar em comunhão contigo, Senhor. E a partir de agora, auxiliado pelo Teu Espírito Santo, eu quero conhecer a Tua vontade, para que eu possa colocá-la em prática. Eu declaro que a minha vida pertence a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se você orou assim, isso é suficiente. Se essa oração foi sincera, isso é suficiente. Deus recebe a sua oração e Ele transforma a sua vida. Então, se você orou dessa forma, você já é um salvo, você já é um filho de Deus, porque não importa o que você sinta, Deus é fiel no cumprimento da sua promessa. Então eu não sei se alguém fez essa oração, se alguém entregou a vida a Jesus nessa noite, mas eu gostaria de saber, se você fez essa oração, se você entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria de me alegrar com você. Você pode levantar a sua mão? Alguém nessa noite que fez essa oração? É só levantar a sua mão, para que a gente possa conhecer você e possa se alegrar com você. Há uma alegria que faz parte da vida cristã, quando a gente proclama a palavra de Deus, e a gente vê que aquilo que nos alcançou, que transformou as nossas vidas, também transformou a vida de alguém. E é por isso que a gente faz esse apelo público, não só para dar oportunidade das pessoas fazerem essa entrega, mas para que a gente possa se alegrar junto como família. Alguém que fez essa oração nessa noite, entregou a vida a Jesus? Muito bem, eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Você que está aqui nessa noite, se você já confessou Jesus como Salvador, você é um filho de Deus. Você foi chamado para a caminhada de intimidade com o Senhor. Então, não pode ficar parado. Vida cristã em movimento.
Se você já aceitou Jesus, você precisa ser batizado. Precisa buscar isso. Se você já é batizado, você precisa estar integrado em comunhão com a igreja, cuidando e sendo cuidado. Se você já está vivendo essa alegria da comunhão, você precisa descobrir o seu dom, precisa descobrir o seu ministério, precisa servir ao reino de Deus, precisa dispor a sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma graça que alcançou você. Então coloque sua vida diante do Senhor, para que o Senhor use a sua vida em nome de Jesus. Eu quero convidar o Jair, por gentileza, Jair, vem aqui à frente. O Jair vai nos conduzir em oração nesse momento. Essa oração de consagração de vida. Consagre a sua vida, você é filho de Deus. Consagre sua vida ao Senhor. Senhor, nós estamos alegres porque podemos estar na Tua casa, Senhor. Declarar que só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Declarar que nós somos alegres, Senhor, felizes, porque temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Senhor, continua conosco, Senhor. Abençoa cada vida que entrou nesse lugar. Se eu posso estar operando em nosso favor, tantas famílias aqui representadas, Senhor. Envia Teus anjos, Senhor, para nos guardar, para salvar aqueles, tocar no coração daqueles que ainda não são Teus, mas que há um projeto de salvação. E é por isso que nós batalhamos todos os dias, Senhor, para que um dia estejamos na Tua eternidade, na Tua glória. Esse é o nosso grande combate, Senhor, e nós não queremos perder essa batalha. Não queremos perder, Senhor, nenhum segundo da nossa vida para este mundo, para o mal, para as coisas que tentam nos afastar de Ti, Senhor. Continua conosco, nos dá força, Senhor, nos enche com Teu Santo Espírito, nos dá a força do Teu Santo Espírito, porque só com a força do Teu Espírito nós vamos alcançar a salvação. Um dia nós estaremos juntos na eternidade. E é por isso que nós estamos alegres, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. Nós estamos alegres, porque estaremos um dia na Tua eternidade. Pai, opera o Teu grande amor em nós. Senhor, desperta o nosso coração para Te servir, para cada dia mais estar na Tua casa, para cada dia mais sermos embaixadores dessa eternidade, Senhor, daquilo que é a Tua palavra, possamos ser mais responsáveis. Nós oramos assim e Te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.